Olá, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe com todas as sortes de bênçãos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho caso você queira receber notificações, faça seus comentários, nos ajude se quiser sugerir temas, estamos abertos, estamos aqui para fazer a obra do Senhor Jesus. Dá seu like e compartilhe. Eu quero te perguntar, o que a cruz de Cristo simboliza para você? Vamos ver logo após a vinheta? Ontem, quando eu estava falando com o Senhor, me dá um tema para o próximo estudo, e o Senhor, ele trouxe justamente esse que nós vamos ver. Eu fiquei tão feliz. E eu falei assim: Senhor, se o Senhor está dando, porque eu creio que estou na tua direção, o Senhor vai falar com muita gente através desse estudo. Vamos ao tema de hoje, então? Símbolos da cruz de Cristo. Eita, que coisa tremenda! Nosso texto base está em Filipenses, no capítulo 2, verso 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Como é tremendo nós pararmos um pouco e nós pensarmos na cruz de Cristo, no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário e o quanto esse sacrifício foi divisor de águas na vida do ser humano. Todas as religiões, você deve saber, que possuem símbolos que trazem uma identificação para elas. No cristianismo não foi diferente também, né? Alguns usavam o peixe e outros já usaram a cruz. No cristianismo, com o tempo, a cruz tornou-se o seu principal símbolo. Mas é interessante que, segundo os historiadores, logo no primeiro século, a figura da cruz passou a ser utilizada para identificação dos cristãos. A cruz de Cristo, ela não deve ser um símbolo místico, ela não deve ser um símbolo de superstição, mas sim, ela é o símbolo da vitória de Cristo Jesus sobre Satanás e, consequentemente, ela é o símbolo da nossa vitória em Cristo Jesus. Vamos ver alguns símbolos dela. Primeiro símbolo que me chama muita atenção, que o Senhor foi colocando para mim, é o perdão. Como é importante o perdão na vida do crente. Como é importante, na verdade, o perdão na vida do ser humano. Nós costumamos ver na área da psicologia, da psicossomática, que a falta de perdão traz muitas doenças para o ser humano. E é justamente o primeiro símbolo que Jesus traz para nós, a cruz de Cristo, símbolo de perdão. Gálatas capítulo 4, verso 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aí você pode falar assim, mas o que tem a ver o remir com o perdão? É que remir significa perdão e redimir é perdoar. Nós fomos redimidos por Cristo e o Senhor, Ele nos trouxe com a cruz o perdão. E é interessante que eu estava pensando esses dias, quando Jesus estava crucificado. Ele estava lá na cruz, ele olhou para aqueles que estavam até mesmo ironizando dele, zombando dele. Fizeram tudo aquilo que fizeram com o nosso mestre. E o que Jesus falou? Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Que tremendo! Aí eu paro, eu penso e eu te pergunto, a cruz de Cristo, ela te traz esse símbolo de perdão? Você consegue perdoar através de Cristo? É muito importante isso, porque foi a primeira coisa que o Senhor me falou. E nós vamos ver em Colossenses, no capítulo 2, verso 14, que fala assim: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Era uma acusação grave. Não tinha conserto, não tinha outra opção, estávamos condenados, estávamos perdidos, mas olha ainda o que fala, ele a removeu, ele pegou essa ordenança que nos era contrário, ele cancelou essa escrita da dívida nossa, ele removeu
pregando-a na cruz do Calvário. Que tremendo! Ele cancelou a acusação da lei contra nós, as ordenanças que era impossível de ser obedecida, porque se não cumprisse uma ordenança, era condenado por todas as outras. Mas agora nós somos perdoados por Deus em Cristo Jesus. Que símbolo tremendo! A cruz de Cristo, perdão dos nossos pecados. Glória a Deus, ela nos reconcilia com Deus. É o outro símbolo da cruz de Cristo. Ela traz a reconciliação. Sabe o que é reconciliação? É justamente instaurar a paz entre duas partes. A cruz de Cristo, como reconciliação com Deus, trouxe a harmonia entre nós e Deus. Antes da cruz, éramos inimigos de Deus, éramos condenados. Olha o que Paulo fala em Colossenses 1:21. E vós, outros também que no passado erais estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. Antes da cruz, antes de nós aceitarmos o nosso Jesus, nós éramos condenados, nós éramos inimigos de Deus. Aí quando vem a cruz, vem a reconciliação, vem a harmonia, vem a paz entre nós e Deus. E olha que Paulo fala em Efésios 2:16. É tremendo você ver o que a cruz de Cristo é para nós. E diz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Antes vivíamos sem Deus no mundo, inimigos de Deus, e Cristo justamente nos reconciliou através da sua morte na cruz do Calvário, nos trouxe paz com Deus. Colossenses 1:20, Paulo fala assim: por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tantas que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Mas também, um outro símbolo lindo da cruz de Cristo é a união tua com Cristo, minha com Cristo, a nossa união com Cristo. É interessante que união, ele é sinônimo de harmonia, de unidade, de encontro, de comunhão, conciliação. União é paz, paz com Cristo, paz com Deus. João 17:21, nosso Jesus orando pouco antes dele ir à cruz de Cristo, fala assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles, oh glória a Deus, sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aceito Jesus, o Espírito Santo vem habitar em mim. Além dele trazer a reconciliação com Deus, ele me traz em união, em comunhão, em conciliação, em paz com o nosso Cristo, com o nosso Deus. 1 Coríntios 1:9, Paulo fala assim: Deus é fiel, por meio do qual foste chamada a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É o nosso Deus. E é interessante que algumas pessoas acham que Deus é carrasco, que Deus é vingativo. Deus, ele é justo, mas olha que Deus lindo, que deixa Jesus, que manda Jesus vir morrer na cruz do Calvário por mim e por você, para nos reconciliar com ele e nos trazer a comunhão com seu Filho Jesus Cristo. É tremendo demais. Quer ver outra coisa linda que simboliza a cruz de Cristo? Intimidade. Intimidade com Cristo. Nós temos essa liberdade. Hebreus 10:19-20 fala assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, que sangue maravilhoso, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. É tremendo você entender que quando Cristo estava na cruz do Calvário, a Bíblia fala que o véu do templo que separava eu de Deus, que separava você de Deus, ele foi rasgado de alto a baixo, nos trazendo comunhão, nos dando essa intimidade, nos dando essa liberdade de falarmos e sermos ouvidos, de sermos reconciliados, de sermos aceitos por Deus. Efésios 3:12, Paulo fala assim: por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em plena confiança pela fé na sua pessoa. É interessante que tem muitas pessoas que gostam de um mediador, mas
A Bíblia fala que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo o homem. Por quê? Porque a cruz de Cristo, ela é muito importante e foi através dela que nós temos esse acesso diante de Deus. E a gente vê, é o sacrifício único e perfeito. 1 Pedro 3,18 diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, oh, que tremendo, o justo que é Jesus, pelos injustos que somos nós, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Glória a Deus! A cruz de Cristo é justamente o símbolo mais importante, mas não é aquela cruz que pendura na parede ou que eu ando no pescoço, é o símbolo, é o memorial. Lucas 22:19, oh, aleluias! E tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazer isto em memória de mim. É um memorial daquele sacrifício único, daquele sacrifício perfeito, é um memorial que hoje eu tenho acesso, hoje eu tenho liberdade de estar na presença do nosso Deus, através do mediador que é Jesus Cristo. Mas também a cruz de Cristo, ela nos traz o símbolo da morte. Mas olha que tremendo, Romanos 6, versos 6 e 7. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. É tremendo você parar para pensar. Nós estamos nesse corpo corruptível, mas estamos crucificados com Cristo. Por isso que fala, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Estamos na liberdade de Cristo, estamos servindo a Cristo. Nosso corpo, a Bíblia fala, se nós falarmos que nós não pecamos, nós somos mentirosos, e mentira é pecado, mas a Bíblia fala que o Senhor nos justifica do pecado. Olha que tremendo! E é interessante que eu falei que a cruz, ela tem um símbolo de morte. A morte do velho homem, daquele pecador, aquele que tinha prazer no pecado. Aí nós somos vivificados em Cristo, mas também, lembra que eu falei, somos vivificados em Cristo? A cruz de Cristo simboliza a vida e vida eterna. Romanos 6, verso 8 e 9. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. E lá na cruz do Calvário, Jesus venceu a morte. Glória a Deus. Vida eterna é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uma vida eterna num lugar prazeroso, num lugar de glória, com mansões celestiais, servindo, adorando, feliz, aonde não tem tristeza, não tem choro, que é o céu de glória, a vida eterna que o Senhor tem preparado para aqueles que estão crucificados com Ele. E não é crucificado que nem Ele foi, não, ou é de prego na cruz, não, é a renúncia do seu homem do pecado, é a renúncia do seu eu. E sabe por quê? Porque a cruz de Cristo é o poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Glória a Deus, é o poder de Deus, porque não estamos mais como escravos do pecado. Nós fomos declarados inocentes. O justo Jesus morreu pelos injustos que somos nós e nos reconciliou com Deus. Não somos mais inimigos de Deus, ao contrário, somos filhos de Deus, para a glória dele. Mas sabe de uma coisa? Para o apóstolo Paulo, a cruz de Cristo era o centro da sua mensagem. Gálatas 2:20, olha aqui que Paulo fala: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
a vida que agora eu vivo no corpo, essa vida eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É tremendo você parar para pensar. Quando Jesus estava aqui, Jesus falava assim, olha, não vão tirar a minha vida. Jesus falou, não vou dar a minha vida porque eu sou o bom pastor e o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Olha que tremendo. E por isso Paulo fala assim, que me amou e se entregou por mim. Mas é interessante que a cruz, ela traz divisão, ela traz escolhas. Pensa que a cruz eu olho lá e não, a cruz eu olho para ela, mas é decisão. Vamos lá, divisão entre luz e trevas. Lucas capítulo 23, verso 44. Jesus estava na cruz e era já quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. Literalmente, isto aconteceu. Aí nós olhamos, antes da cruz eu estava em trevas, aceitei Jesus, o Espírito Santo veio habitar em mim, aí agora eu venho para a luz. É uma divisão, mas é uma divisão que você escolhe. Se você aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar em você. Você aceita o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você que antes estava em trevas, passa para a luz, glória a Deus. Mas também a cruz de Cristo, ela traz essa divisão e escolha entre justiça ou rebelião. Vamos lá, João capítulo 18, verso 39. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Pilatos estava falando isso. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Você lembra desta pergunta? Acho que você já viu alguma referência a essa pergunta de Pilatos. E sabe o que o povo escolheu? Solte Barrabás. Eles rejeitaram a Cristo e eles escolheram a Barrabás. E você? Quem que você está escolhendo? Você tem toda liberdade para escolher a rebelião contra Deus, a inimizade com Deus, ou você escolher a justificação em Cristo Jesus. Quem você escolhe? Tem pessoas que escolhem Deus e tem pessoas que desprezam a cruz. Vamos ver Mateus 10, 37 e 38? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, é Jesus falando, não é digno de mim. E eu posso te garantir que é a melhor escolha, porque fala assim, não é você desprezar seu pai, desprezar sua mãe, rejeitar seu pai, rejeitar sua mãe, ou rejeitar, desprezar as pessoas. Não, o que Jesus está falando é o seguinte, o teu amor por ele tem que ser maior do que o amor terreno, tem que ser maior do que o amor pelas pessoas, porque olha, quando nós amamos a ele, nós aprendemos a depender dele e ele nos direciona em todas as coisas. Glória a Deus, aleluias. Mas a cruz, ela tem os sentidos, tem muito sentido para a cruz do Calvário. Primeiro, a cruz do Calvário não é motivo de humilhação, como muitos pensam. Motivo de Jesus ser perdedor. Ao contrário, a cruz do Calvário é motivo de glória. Gálatas 6 e 14. Longe esteja de mim gloriar-me, Paulo falando, a não ser na cruz do Calvário, porque a cruz, ela é sinônimo de vitória. E ainda, um sentido para a cruz é esvaziar do impacto do pecado. Quando houve o pecado no mundo através de Adão e Eva, todo ser humano passou a ser pecador, mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, aqueles que aceitam o sacrifício, viram o quê? Perdoado, justificado, regenerado. Gálatas 6 e 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem a segunda parte, que era importante nessa parte do esvaziamento do impacto do pecado, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim. E eu, dizendo Paulo, para o mundo. Não vivo mais para o mundo, não vivo mais para servir os meus desejos, não vivo mais para servir a Satanás, eu vivo para servir a Cristo. Romanos 6 e 6 fala assim,
Sabendo isto, que o nosso homem velho, aquele homem antes da cruz, foi com ele crucificado quando eu aceito, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado. É isso, o pecado não tem mais domínio em mim, o pecado não tem mais o controle da minha vida, porque a minha vida está em Jesus. É muito tremendo, é profundo. É interessante que um sentido da cruz de Cristo é você entender que tem um rompimento consciente contra o pecado. Paulo fala em Gálatas 5:24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Agora eu vou falar uma coisa para você que vai dar para você entender. Quando nós aceitamos Jesus, Jesus passa a ser o Senhor da nossa vida. É interessante que quando ele fala para Eva lá no jardim do Éden, ele fala assim, olha, o teu desejo vai ser para o teu marido e teu marido vai te dominar, vai te controlar. E as mulheres, elas acham assim, poxa, mas como assim? E eu falo para você, é real, quando Jesus está habitando em nós, o nosso olhar, o nosso encanto, o nosso desejo realmente é para o nosso marido. Se não está sendo assim na tua vida, olha, aí você precisa dar uma olhada e voltar o teu olhar fixamente em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é aquele que te conduz e te conduz de glória em glória, de vitória. Somos vitoriosos em Cristo Jesus. E é interessante também que outro sentido para a cruz de Cristo é a morte como um princípio de vida. Vamos ver Hebreus 12:2, diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha que tremendo! Ele suportou a cruz, ele suportou os pregos, ele suportou ser levantado, ele suportou a coroa de espinho, ele suportou aqueles açoites por amor. Sabe para quê? Para que você pudesse ter vida e vida com abundância. Romanos 6:8 e 10 diz assim: ora, se já morremos com Cristo, porque aceitamos a Cristo, o Espírito habita em nós, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, lembra a morte como princípio de vida? Ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aí, olha o que Paulo falou, se nós já morremos com Cristo, como que eu quero viver para me satisfazer? Como que eu quero viver aonde eu sou a pessoa mais importante? Como que eu quero viver como se todos tivessem que estar focados em mim? É ao contrário, o foco nosso passa a ser viver para Deus. É possível? E como é possível? Vamos concluir? A cruz, ela é o ponto central da vida cristã. E olha, todos aqueles que amam a cruz de Cristo têm um futuro glorioso. Filipenses 3:20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Esse corpo abatido, vou abrir um parênteses, vou te contar um testemunho. Eu estou vivendo esse testemunho nesse momento. Eu acordei com muita dor nas costas, eu acordei com um torcicolo que parecia que pegava tudo, né? Desde do pescoço até o dedão do pé. E olha só, eu posso levantar meu braço, eu posso esticar meu braço, sabe por quê? Porque esse corpo abatido, o Senhor transformou nesse momento no sentido de ter trazido a cura. E esse é o nosso Senhor. Jesus Cristo ainda cura para a glória do nome dele. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te ajude, que você possa olhar para a cruz de Cristo não somente como um símbolo, que não seja um amuleto na tua vida, mas ao contrário, que seja o símbolo da vitória de Jesus, a tua vitória, divisor de águas,
Hoje você pode viver para Deus, você pode glorificar a Deus com teu corpo e que o Senhor seja exaltado na tua vida. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Deus te abençoe, fica com Deus.